Na época que eu decidi fazer arquitetura, era um pouco diferente do que acontece hoje, que praticamente a molecada com 21 anos, 22, já está saindo da faculdade. Na minha geração tinha todo um processo de formação que era obrigatório, pelo simples fato de que só existiam duas faculdades, na verdade em São Paulo, né? Tinha a faculdade Mackenzie e tinha a FAO da USP. O Mackenzie tinha uma carga política muito contrária, porque ela era um reduto de direita na época, tinha uma questão política muito forte. Então os alunos que, de certo modo, tinham algum engajamento político, eles, de certa maneira, se afastavam do Mackenzie. Evidentemente é uma coisa que já não acontece mais, a Mackenzie hoje é uma escola excelente, né? Mas na época, pelo momento político, eu estou falando do começo da década de 70, os alunos que queriam fazer arquitetura, eles optavam pela FAO da USP ou pelo Mackenzie, em função dessa postura política da tendência ideológica das duas faculdades. Eu fiz um ano de curso universitário, eu não assisti às aulas de química, que na época era obrigatório, de matemática, e só assisti às aulas de Baravelli e da História da Arte. Evidentemente que no vestibular eu fui muito bem na parte artística, vamos dizer assim, e na parte técnica eu não passei na FAO. Já estava desistindo, que não queria fazer cursinho outra vez, quando a minha irmã, a Márcia, que já fazia física na USP, estava acabando e tinha entrado na FAO também, me disse sobre a formação da Escola de Santos, né? A Escola de Santos de Arquitetura foi formada pelos arquitetos aqui de São Paulo, né? Principalmente o Oswaldo Corrêa Gonçalves, o Abrão Sanovics, o próprio Beno Perelmutter, que hoje é meu sócio. E pelo fato de estar desligada da USP, foi praticamente uma escola liberada, porque os professores tinham menos controle, pelo fato de ser uma escola ligada à igreja, né, e não ao Estado como era a USP. Praticamente Santos foi criada com as melhores cabeças da USP, algumas que até tinham sido expulsas, outras sido presas, etc. Essas pessoas de vanguarda da época da arquitetura e da cultura brasileira, eles formaram a Escola de Santos com o apoio da igreja lá de Santos e virou uma escola excepcional. A Escola de Santos foi tão bem estruturada no seu início que eu praticamente entrei em Santos, né, entrei no vestibular de Santos, que era um exame muito conceitual, montado inclusive pela Mayumi Souza Lima, e com a ideia de que após o primeiro ano eu voltaria a tentar a FAO outra vez. Evidentemente que pela qualidade dos professores de Santos, pelo fato de estarmos montando a primeira turma da faculdade, o entusiasmo pelo primeiro ano foi tão grande que eu praticamente no fim do ano desisti de prestar vestibular para a FAO outra vez e assumi praticamente de que acabaria a escola dentro da faculdade lá de Santos. Pelo ritmo e pelo entusiasmo dos próprios professores, a relação entre os alunos e os professores começou a ficar muito intensa, de tal forma que eu praticamente, durante a faculdade, trabalhei com quase todos os professores do departamento de projeto, né? Trabalhei com o Birajara Gilioli, que foi o arquiteto que praticamente me levou para conhecer os escritórios de engenharia, né? Até o momento eu achava que a arquitetura era só arquitetura. O Bira foi o arquiteto que me levou para o calculista, me levou para o cara da hidráulica, me levou para o cara da elétrica. Passei um período também no escritório do Paulo Mendes da Rocha, né, que dispensa qualquer tipo de referências em termos de qualificação de arquitetura até mundial. E nesse intervalo eu comecei a trabalhar também com o Beno, que foi meu professor de projeto. Um trabalho assim de grande destaque logo no começo da vida profissional foi quando o Oswaldo Corrêa Gonçalves pegou um projeto lá em Santos, que era um trabalho para o governo japonês, que seria a implantação de uma escola técnica de pesca, um convênio que Santos fez com o governo do Japão, e praticamente projetaram uma universidade do peixe, né? Esse trabalho era muito grande, um trabalho que tinha que ser feito muito rápido, porque o convênio, a data do convênio estava vencendo, e a Prodesan chamou Oswaldo, pelo fato de ser o diretor da faculdade, e pelo fato do Aníbal Martins Clemente ter sido o primeiro diretor, o Aníbal era superintendente da Prodesan. O Oswaldo montou uma equipe de arquitetos, de professores de Santos, para elaborar esse projeto em ritmo praticamente
incrível. Praticamente em 3 meses foi projetado uma Universidade do Peixe. Praticamente era um projeto num campus universitário com toda a infraestrutura de alojamento de professores, de alunos, a parte das salas de aula, auditórios. Eu lembro que tinha um aquário subterrâneo que atravessava o campus todo através de um túnel escuro que dava nesse aquário. Foi um projeto fantástico. No primeiro ano de escola, e o Oswaldo Corrêa Gonçalves, como era a sua característica, convocou 8 arquitetos para fazer esse projeto. Chamou os professores de projeto da Faculdade de Santos, entre eles o Toscano, né, o João Walter Toscano, o Décio Tosi, o Birajara Giglioli, o Marcos Acaiaba, o Michel Líderes, o próprio Beno, o Oswaldo, e mais uns 10 ou 12 arquitetos recém-formados, maioria da Escola de Santos. Esse projeto teve muita ênfase para a gente, porque a gente acabou descobrindo ali que um projeto de 8 profissionais, dos quais 8 estrelas da arquitetura brasileira, para chegar num projeto único, foi uma batalha terrível, né? A gente achava que a arquitetura era uma coisa que tinha uma certa lógica da sua linha de conduta e do tipo de projeto, principalmente a gente que vinha formado pela escola modernista, né, da arquitetura brasileira, que em Santos era muito forte. De repente você percebe a quantidade de alternativas e variáveis que tem num projeto desse. Eu lembro que o Toscano se trancava numa sala, o Bira no outro, um croquisava uma coisa, o outro croquisava outro. E no fim do dia nós tínhamos 3, 4 partidos, todos excelentes, e ficava aquela briga danada para saber qual que era o projeto que ia ser desenvolvido e apresentado. Isso para a gente teve uma força muito grande de sempre procurar as outras possibilidades de soluções para cada projeto. Porque às vezes a gente acha um partido arquitetônico para uma solução para um determinado problema e acha que aquela é a única alternativa. E no fundo a gente acabou aprendendo, né, com o tempo, de que tem que avaliar também como seria se não fosse aquela, né? E isso criou para a gente um repertório em termos de projeto muito grande, que até hoje, depois de 30 e poucos anos de trabalho, isso para a gente aqui no escritório é muito forte. Quer dizer, a gente sempre procura achar os caminhos e as alternativas possíveis para aquele problema. Depois, nos 5, 6 anos de experiência no escritório do Beno, eu fui convidado para ir dar aula em Santos, convidado pelo Vila, né, que tinha sido meu orientador e professor, e dei aula com o Vila para os primeiros anos da faculdade, depois passei a dar aula com o Toscano, na área da edificação, de projeto, e finalmente com o Edson Eloy, né? Quer dizer, cada um com uma característica totalmente diferente de outro. O Eloy muito vinculado à questão da profissional, né, do sindicato. O Eloy foi presidente do Sindicato dos Arquitetos, tinha um conceito muito arraigado nas questões de desenvolvimento do trabalho, da relação profissional do arquiteto, da sua atividade profissional enquanto classe profissional. Então, o Juan Villa, com essa formação muito europeia, né, sempre falando da arquitetura internacional, dos arquitetos que ele tinha trabalhado, da experiência toda dele de projeto, um excelente conhecedor da teoria da arquitetura, né, e o João Walter Toscano, que professor de História da FAO, e um arquiteto de prancheta de mão cheia. Quer dizer, então, eu sempre tive essa sorte de estar muito vinculado às estrelas da arquitetura. Estrelas não no sentido de ter projetos publicados, mas de conceituação mesmo, de formação e embasamento sobre o que é a arquitetura brasileira, a arquitetura internacional. Quer dizer, a maioria deles fazem parte da história da arquitetura, isso não tenho a menor dúvida. E na época que eu dava aula, evidentemente, tinha outras assumidades, né, lá dando aula. O Paulo Bastos, né, o próprio Julinho Artigas, né, excelentes professores. Então eu posso até falar com muita propriedade, de ter tido a facilidade de ter um contato muito próximo e arraigado, não só dentro da faculdade, como fora da faculdade, com essas pessoas que fazem parte hoje da história da arquitetura do Brasil.